dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez. E hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo de língua portuguesa, tá certo? Do PET do volume 3, semana 1, tá ok? Como eu sempre falo, eu espero que vocês estejam com o material em mãos, impresso, para poder acompanhar a teleaula, tá certo? E mais uma coisa, eu quero relembrar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para que os responsáveis por vocês possam ter mais uma opção de acesso a essa teleaula. Lembrando também que eu tenho ciência que vocês têm dificuldade quanto ao acesso à internet, tudo bem? E que essa teleaula, graças aos responsáveis de vocês, vai chegar para vocês por outros meios, tá bom? E que eu tenho certeza, eu tenho ciência que a plataforma do YouTube é só mais uma opção para os responsáveis de acesso à teleaula, tá ok? Eu espero que vocês gostem dessa teleaula. Ela vai trabalhar basicamente leitura e interpretação de texto, tá bom? E o que eu quero falar para vocês antes da gente começar, que essa é uma tendência, tá certo? Diminuir o trabalho com a gramática pesada, né? Parte de morfologia, sintaxe. A gente pode até abordar esses dois aspectos gramaticais, mas a tendência das aulas, né? Seja como ela é cobrada em concurso, como os como ela está sendo formulada, como as aulas estão sendo formuladas, os conteúdos de língua portuguesa estão sendo formulados ultimamente, eles estão dando muito mais foco à leitura e interpretação textual, tá ok? E ao estudo dos gêneros textuais, tá certo? O que são os gêneros textuais? São os vários tipos, várias formas que o texto pode ter, seja a forma verbal, seja a forma visual, né? Não verbal, que a gente chama, seja carta, seja um texto mais formal, seja um texto informal, seja poesia, seja as formas literárias, né? Crônica, romance, poesia, forma musical. Então, isso que a gente estuda, a interpretação de texto e as formas que o texto tem. Tudo bem? E os materiais do PET, tanto o volume 1, volume 2 e agora o volume 3, eles abordam exatamente esses aspectos: a leitura, interpretação textual e o estudo dos gêneros textuais. Tá ok? Então, é assim que a gente vai continuar nessas próximas teleaulas, né? A gente vai seguir essa tendência, mas lembrando que o estudo gramatical não foi deixado de lado. Então, a gente pode muito bem, às vezes, abordar o estudo gramatical, seja morfologia, seja sintaxe, tá certo? Seja o processo de formação de palavras, ou seja o vocabulário, tá certo? Então, a gente vai estudar esses vários aspectos da linguagem na língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira atividade. Então, ela propõe a leitura de um texto, né? Leia o texto a seguir. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia, afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. 70 pinguins de Magalhães, Spenicus magellanicus, isso é latim, né, pessoal? Foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias de Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado 27. As aves passam por necropsia neste domingo, 28, mas a causa provável da morte é asfixia, afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, PMPBS. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal.
Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia de Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para reabilitação e os mortos para necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, CEPRAM R3 Animal, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria porque foram detectados apteria em aletas, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura incidental é uma das grandes causas de morte de animais marinhos. Ainda que não seja algo de pescaria, eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano, é comum chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Aí, pessoal, é de onde que foi tirado esse texto, né? Então, relembrando que sempre a gente tem que citar a fonte, ou seja, de onde que a gente tirou o texto. E essa citação é feita aí no PET de vocês, se vocês acompanharem. Tá ok? Então, vamos continuar, vamos para a primeira atividade. Que fato está sendo noticiado? Então, a gente sabe, né? O que é o fato que ele está perguntando? É o tema central do texto. O que está sendo noticiado? Exatamente, está sendo noticiada a morte dos pinguins, tá certo? Encontrados lá no litoral de Florianópolis, lá em Santa Catarina. E a maioria desses pinguins morreram graças a redes de pesca, principalmente, que é o que é falado aí no texto. E lembrando, como é uma ave, o pinguim não consegue respirar debaixo d'água. Então, se ele ficar preso muito tempo debaixo d'água, ele morre afogado, né? É o que está sendo falado aí no texto. O pinguim, por ser uma ave, ele não voa, né? Mas ele é uma ave aquática, ele consegue mergulhar, mas ele não consegue respirar debaixo d'água, né? Isso parece que é um fato até óbvio, né? Que a gente pode imaginar, mas é uma informação que muita gente tem ainda não chega essa informação para muitas pessoas, tá bom? Então, às vezes o que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Que fato que está sendo noticiado? Pinguins encontrados mortos em praias de Florianópolis, tá certo? Então, continuando aí, qual que é a próxima pergunta? Letra B. Em que local o fato noticiado ocorreu? Que nem eu falei, foram em algumas praias no litoral de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, certo? Então, ó, o local que ocorreu o fato noticiado foi entre as praias de Santinho e Moçambique, em Florianópolis, né? Aí, continuando. O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? O que motivou a morte dos pinguins? Eles ficaram presos foram mortos graças à ação da pescaria, à ação humana, né? A ação do homem na pescaria, né? Os artefatos usados durante a pescaria, eles interferem na vida dos pinguins, né? Levando grande parte, alguns deles à morte, né? O que é falado aí? Lembrando que, pessoal, é importante a gente retornar ao texto, né? É uma estratégia de leitura e interpretação. Você não lê o texto só uma vez, você retorna ao texto quantas vezes for necessário, tá bom? Então, o que acontece? Que eu já cansei de falar, independente da matéria, seja língua portuguesa,
seja filosofia, seja sociologia, seja história, seja geografia, seja matemática, seja ensino religioso, qualquer um desses conteúdos. Quando a gente vai trabalhar com o texto, é até uma estratégia de trabalho do professor colocar praticamente a resposta no próprio texto. Então, ele fazer a pergunta e o PET faz muito isso, viu, pessoal? Então, você retorna o texto e está lá o fragmento do texto que é a resposta do texto. É a resposta da pergunta, desculpa. Então, vamos ver o que a gente pode responder em relação a esse fato que motivou o acontecimento, né, noticiado. Então, vamos lá. A causa da morte dos pinguins é asfixia, afogamento, graças à interação com instrumentos de pesca. Lembrando que asfixia, afogamento, o pinguim morreu porque não respira debaixo da água, tá certo? Então, aí ele fala lá, graças à interação com instrumentos de pesca, ou seja, a ação do homem influenciando na morte dos pinguins, ok? Então, vamos continuar. Letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Então, ele utiliza principalmente, até eu, como sendo professor de português, eu tive uma certa dificuldade quanto à linguagem técnica, que é a parte, vamos falar assim, de biologia, né? Da parte da veterinária, né? Então, quando a gente aborda uma área de conhecimento que não é a nossa, a gente vai encontrar, independente, até mesmo, vamos falar assim, na área de língua portuguesa, a gente usa muita linguagem que é característica, que é técnica daquela área, né? E quando a gente vai trabalhar com uma área que não é a nossa área de conhecimento, a gente desconhece, a gente vai encontrar muita linguagem técnica que às vezes é até difícil da gente pronunciar, a gente tem dúvida quanto à pronúncia, tá certo? E isso é normal, isso é natural, tá bom? Então, e tem muita linguagem técnica que ele até explica entre parênteses o que é, mas ele usa linguagem técnica lá da biologia, lá da veterinária. Então, é mais ou menos isso que a gente vai usar. A reportagem, ela utiliza dessa linguagem técnica da área, né, para poder explicar o que aconteceu, né, a morte dos pinguins, né. Então, é uma das maneiras que é usado uma forma de linguagem que é usada quando a gente quer explicar alguma coisa. A gente pode recorrer àquela área de conhecimento específica, no caso, a biologia veterinária, né? Que está tentando explicar o motivo da morte dos pinguins, tá certo? Então, vamos ver qual que é a resposta possível aí. A linguagem utilizada na notícia é uma linguagem técnica vinculada à medicina veterinária. A gente poderia até incluir aí a medicina veterinária e a biologia, tá bom, pessoal? Então, continuando. Qual a relevância desse tipo de notícia? Por quê? Então, a gente vê lá, ó, a relevância desse tipo de notícia dá-se na informação do fato relatado e dos motivos que levaram o fato narrado a acontecer, ao mesmo tempo que leva ao conhecimento do público em geral o fato ocorrido e a importância de se ter ciência desse tipo de fato para que as providências cabíveis possam ser tomadas. Então, como que a gente vai tomar algum tipo de atitude em determinado caso, se a gente não tem nem ciência que aquilo está acontecendo? Então, um dos papéis do jornal, da imprensa, é exatamente levar a público um fato ou alguma coisa que está acontecendo naquele momento, tá certo? Então, é claro que eu já falei em outras aulas, né, que existe o fato da parcialidade e da imparcialidade. Isso aí é muito discutido, né? Tem gente que fala que o jornal ele tem que ser imparcial e ele consegue. O que é uma coisa que é imparcial? Quando, por exemplo, o jornalista ou o editorial do jornal não toma partido, tá certo? Ele só quer relatar aquele fato. Mas muitos teóricos acreditam, né, que, na verdade, essa imparcialidade pura, ela não existe. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo relatando um fato, o repórter,
o sujeito daquela que está produzindo aquele texto, aquela reportagem, ele vai dar o seu ponto de vista, né? Então, por mais que ele tente ser imparcial, quando ele dá o ponto de vista dele, ele é parcial. Então, o que é uma coisa que é parcial? Quando você está dando a sua opinião, né? O que o jornalista sempre vai procurar? A imparcialidade, ou seja, ele vai tentar tirar a sua opinião daquela notícia que ele quer dar. Mas a imparcialidade pura, ela não existe. Não tem como o jornalista noticiar um fato sem dar o ponto de vista dele, tá certo? Então, por exemplo, digamos que seja possível, né, e acontece um jornalista que tem uma opinião que seja contra a preservação do pinguim. Então, ele vai noticiar, vai dar aquela notícia do ponto de vista dele, ou seja, a favor da morte dos pinguins, né? E se o jornalista ele for contra a morte dos pinguins, ele for um ambientalista, ele vai dar a notícia dando foco à preservação do pinguim, que aquilo é uma coisa que está acontecendo de forma errada, né? Do ponto de vista do jornalista ambientalista. Mas se o jornalista não for ambientalista, na verdade, for contrário à preservação do pinguim, ele vai dar o ponto de vista dele. Então, é isso que eu estou querendo dizer, pessoal. Não existe imparcialidade, né? O jornalista, por mais que ele tente ser imparcial, ele vai acabar dando o ponto de vista dele, ok? Então, pessoal, mesmo assim, isso não tira importância, né? Pelo contrário, muitas das vezes a imprensa ela age como uma denunciante, ela investiga e ela vai, muitas das vezes, ela leva a conhecimento da própria justiça um fato que era desconhecido, né? Então a imprensa denuncia e aí a justiça vai tomar as ações cabíveis. Então é importante o papel da imprensa como muitas das vezes uma fiscal dos poderes públicos, por exemplo, né? Então, mas a gente tem que levar em conta também essa coisa da parcialidade e da imparcialidade da imprensa, tá ok? Então, pessoal, essa aí é a relevância que eu quis passar para vocês, né? É importante, a imprensa é importante, a reportagem é importante, muitas das vezes, para denunciar, para levar a público um fato que é desconhecido do público, né? E dos poderes, né? No caso, a justiça, as autoridades que cuidam daquele assunto, por exemplo, tá certo? Então, a imprensa tem esse poder de fiscalização também, ok? Então, vamos continuar aí a atividade. Questão número 2. Leia os textos a seguir e responda. Então, a gente tem, no caso, 2 textos, tá bem? O que eu quero ressaltar é que os 2 textos, eles trabalham com o mesmo tema. Ele traz dados da realidade da, da epidemia da dengue no Brasil. Só que um texto, ele traz dados, vamos falar assim, desatualizados, mais antigos. E o outro texto traz dados mais recentes, tá certo? Da realidade da dengue. Então, eu quero que vocês prestem atenção a esses 2 fatos, né? Os dados que são apresentados e quanto mais recente for o fato, talvez, isso não é via de regra, tá, pessoal? Mas quanto mais recente foram aqueles dados recolhidos, mais próxima à realidade a gente vai falar. Se eu pegar, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa de 30 anos atrás, né, levantar dados de 30 anos atrás e comparar com dados levantados hoje, a gente vai ver que vão ser 2 realidades distintas, tá certo? 30 anos atrás, por exemplo, os cientistas, né, as autoridades responsáveis pela pesquisa de combate à dengue,
eles talvez tinham uma outra ideia, né? Ou então tinham muita informação que eles não tinham há 30 anos atrás, que hoje nós temos, né? Então, muitas das vezes, esses dados, eles, quanto mais recente for a pesquisa, mais confiável é a pesquisa, tá bom? E é mais ou menos isso que o PET vai focar nesses dois textos, tá bom? Então, vamos ler os textos. Texto número 1. E a tragédia da dengue continua. Cristiane Bonfim, da agência Einstein, 12/3/2020, 14h38. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais, ano após ano, fizeram com que os pratos saíssem de cena para não virarem criador do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Texto número 2. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas, outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado, 4. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de Zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, houve diminuição, mas, de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números em especial das últimas semanas são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Então, pessoal, se a gente fizer um comparativo dos dois textos, os dados do texto número 2 são mais recentes, tá certo? E os dados do texto número 1, apesar de serem dados válidos, eles são dados mais antigos, né? Então, ele faz um comparativo, se a gente observar aqui, ó, do período de dezembro, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019. Então, ele faz uma análise de 2019, tá certo? E o texto número 2, ele já fala do primeiro período do ano de 2020, tá certo? Então, os dados são mais recentes, tá certo? Então, a precisão, ou vamos falar assim, a confiabilidade, não, talvez nem tanto a confiabilidade, mas vamos falar assim, a precisão ou a descrição da realidade está mais próxima da gente é do texto número 2, tá ok? Isso não tira o mérito do texto número 1, mas o texto que chega mais próximo da nossa realidade é o texto número 2, por causa dos dados que ele divulga, tá certo? Que no caso ali, ó, já no primeiro período do ano de 2020, tá certo? E os dados do texto número 1 são do período de 2019, tá certo? Então, os dados de 2020 são mais recentes, são mais próximos da nossa realidade, ok?
Então, vamos lá para as atividades. A gente tem, qual o assunto tratado nas notícias? Ambos os textos tratam de dados sobre a epidemia da dengue no Brasil. Letra B. Qual o objetivo principal das notícias? Informar dados pertinentes à epidemia de dengue no Brasil. Até aí, a gente vê que realmente é o que é trabalhado nos dois textos, tá bom? Letra C. Qual a semelhança entre elas? A semelhança entre elas é o tema, né, pessoal? Olha lá, ó. Semelhança entre as reportagens dá-se exatamente do tema em comum, ou seja, apresentar dados a respeito da epidemia da dengue no Brasil. Então, os dois textos, apesar de ter o segundo texto ter dados mais próximos da nossa realidade, os dois textos retratam um período de tempo no Brasil referente à epidemia da dengue, tá bom? Então, os dois temas são praticamente o mesmo tema, tá certo? Qual das duas notícias transmite mais confiabilidade? Por quê? Então, pessoal, é aqui exatamente o ponto final, né? O foco principal dessa atividade em relação aos dois textos. No caso, ele está querendo saber dessa confiabilidade, está exatamente na quão é mais recente, são mais recentes os dados apresentados, né? Que trazem maior confiança. No texto número 1, ele trabalha com dados do ano de 2019. O texto número 2 trabalha com dados do ano de 2020. Então, o texto número 2 é mais confiável, exatamente porque ele traz dados mais recentes. Tá ok? Então, vamos observar aí a resposta. Texto número 2 tem números comparativos mais recentes, pois compara números de casos de dengue de 2019 com 2020. E o texto número 1 traz números mais antigos do ano de 2018. Ele trabalha com 2018 e 2019, tá certo? Então, é por isso que eu falo que o texto número 2 ele é mais preciso, ele é mais confiável, tá ok? Então, vamos continuar. Número 3, leia os textos abaixo. Então, a gente tem aí, ó, uma reportagem da revista Caras, certo? Então, ela fala, ó, Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar atenção mesmo. Recentemente foi a vez da Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Então, aí a gente tem a linguagem lá da internet no Twitter, né? A fala da Maísa. O que eu tuito? Como a mídia quer que vocês leiam coisas, o que eu recebo em troca? Não aguento mais não ter voz nessa casa. Ah, eu quero Harry Potter e eles querem ver todo mundo odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias e mesmo assim eles não querem nem ver a pedra filosofal, pelo menos. Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre a relação com a família em casa e suas redes sociais. Aí a gente tem a resposta do público, né? Muitas das vezes o público não respeita a privacidade da pessoa, concorda com a revista, né? Então, ó, aí leva para o lado religioso lá, ó, Maísa, na Bíblia está escrito, vós filhos sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está, vós pais, não provoques a ira dos vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai. Aí a outra usa um termo pejorativo, né? Chama ela de pirralha. Foi bem agressivo, né? Não sabe nada, sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa, sinal que não recebeu educação. Então,
a Maísa está sendo julgada simplesmente por ter dado uma opinião, né? Ela está reclamando, no caso ali, não tenho voz, ela estava reclamando da educação dos pais dela, né, no Twitter. E aí a revista Caras simplesmente expôs essa, vamos falar assim, essa particularidade, essa coisa que é íntima da vida dela, né? Então, apesar de que ela se expõe a sua vida pessoal no Twitter, né? Ela tem essa grande exposição da vida dela, ela também está reclamando dessa mesma exposição que é feita, muitas das vezes, sem a autorização dela pela mídia, né? No caso, a revista. Então, aí o que acontece? Por essa exposição da vida particular dela, da opinião dela em relação aos pais dela, ela está sendo julgada, né? E a gente percebe que o quê? O que o PET está querendo propor em discussão com essa atividade? Exatamente o que é realmente relevante ser noticiado? A vida pessoal de uma pessoa, de uma celebridade, ou um fato, né? Uma pandemia, uma epidemia de dengue, vamos falar assim, um crime ambiental. O que é mais importante? A vida particular de uma celebridade, né? Que não bota em risco nenhuma coletividade da sociedade, é só uma opinião da celebridade, ou então um impacto, uma atitude que pode ter um impacto ambiental na nossa vida, né? Pode trazer consequência para a nossa vida, no caso, a preservação de uma espécie animal, por exemplo, né? Então, o que é mais relevante? Você falar, apresentar dados sobre a realidade de uma epidemia ou você falar da vida privada de uma celebridade? O que é mais importante? É exatamente isso que o PET está querendo levar à discussão. Por isso que ele trouxe aquele texto, o primeiro texto sobre a notícia da morte dos pinguins, a segunda atividade, o texto número 1, texto número 2, sobre a epidemia da dengue, e o texto número 3 está falando exatamente da exposição da vida pessoal de uma pessoa que, vamos falar assim, até certo ponto é irrelevante para a influência da vida pública no país, né? Da vida em sociedade no país, tá certo? Então, até que ponto é importante eu saber da vida pessoal de uma apresentadora que nem é tão famosa assim, né? Então, é exatamente isso que o PET está querendo propor, essa discussão que o PET está propondo, ok? Então, vamos para a atividade aí, ó. O que foi noticiado nesse texto? Desabafo da celebridade Maísa sobre sua crítica quanto à maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar, né? Isso trabalha muito com ética, né? Por mais que, vamos falar assim, seja moralmente aceitável algum tema, né? Qual que é a importância daquele tema, né? Qual que é a relevância daquele tema, né? E também trabalha muito com respeito da privacidade da pessoa. Se a pessoa não quer expor a vida dela, qual que é o direito que a imprensa tem de expor a vida da pessoa mesmo assim? E qual que é a relevância? O que vai trazer de benefício para a sociedade eu saber do relacionamento da celebridade com a família dela, né? Então, essa discussão, tá bom? Letra B. A revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação. Não tenho voz. Não tenho voz? Por quê? Então, pessoal, vamos pensar assim. A gente, muitas das vezes, pode obedecer às regras da sociedade, certo? Que é um consenso geral. Muitas das vezes, a gente tem as leis que devem ser seguidas, né? Mas o que seria a ética? Ética, vamos falar assim, vamos imaginar o seguinte,
Na lei, o deputado, ou o vereador, ou o político em geral, que está o legislador, ele tem direito ao auxílio terno, por exemplo. Legalmente, ele tem direito a isso, mas eticamente, isso é correto, né? Muitas das vezes, ele tem a prerrogativa de abrir mão daquele direito dele. Pela lei, a lei dá direito para ele fazer aquilo, mas ele quer agir de forma ética, então ele não vai fazer valer aquele direito que ele tem, né? Porque perante a sociedade, aquilo não é visto de bom grado, né? Então, muitas das vezes, a ética, ela até vai um pouquinho além da moralidade, da regra, né? Vamos pensar um pouquinho. Jesus era um grande professor de ética. Por quê? Na lei dos antigos judeus, você tinha que respeitar o sábado, né? Que eles chamam de sabá. Ou seja, se um exemplo, se você estava doente, mas tinha algum recurso para te curar, mesmo que, no entanto, se fosse sábado, você não poderia ter acesso àquela cura, né? E o que Jesus fazia? Ele curava exatamente no sábado, ele afrontava a lei do sabá, tá certo? Então, Jesus era um grande professor de ética, né? Porque ele muitas das vezes, ele descumpria a lei em favor, por exemplo, da vida da pessoa. Ele colocava o ser humano em primeiro lugar, né? Então, isso que é ética, tá certo? Eu agia de forma, vamos falar assim, correta, né, do meu ponto de vista, mesmo moralmente aquilo não sendo, vamos falar assim, correto, né? Então, na regra, na lei, na moral da época, para o judeu, ele não podia fazer muita coisa no sábado. Na verdade, era proibido ele fazer um tanto de coisa. Jesus ia lá e afrontava isso porque ele era um grande professor de ética, tá certo? Então, mais ou menos essa que é a ideia do que é ética, tá certo? Então, no caso da Caras aí, ela pode até ter o direito de expor a vida da Maísa, mas eticamente isso é correto? Né? É correto ficar expondo a vida da pessoa sem a autorização dela? Né? Então, é essa discussão também dessa questão da letra B, ok? Então, a gente tem aí, ó, a revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Então, o que a gente pode ter como resposta? A informação noticiada pela revista Caras atende às expectativas no que se refere às suas publicações e, logo, não ultrapassa os limites legais a que suas publicações estão sujeitas, mas, eticamente falando, a revista desrespeita a privacidade de Maísa, pois publicou algo íntimo da mesma e sua família. Então, mesmo a revista tendo respaldo legal, será que ela foi ética ao publicar uma coisa tão íntima da vida da Maísa? Então, é exatamente essa a relevância, né? Por isso que a própria Maísa, questionou isso lá na reportagem que a gente viu, ok? Então, letra C. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? Né? Isso aí é uma questão de opinião. Eu vou expor a minha opinião, mas eu acredito que se você tiver uma opinião diferente da minha, você acha que não, realmente a imprensa tem que divulgar esse tipo de fato? Ou seja, se a sua opinião for diferente da minha, nada impede de você escrever isso como resposta. Ou seja, a sua resposta não precisa ser igual à minha, tudo bem? Eu quero que você, nesse caso aí, coloque a sua opinião, como eu vou ter o direito de dar a minha opinião em relação a esse fato, tá ok? Então, ó, o papel desempenhado pelas reportagens veiculadas nas reportagens dos textos anteriores nesse material, ou seja, a do pinguim e da epidemia da dengue, é o papel a que os veículos de comunicação devem desempenhar, divulgar fatos pertinentes e importantes à sociedade.
o que contrasta com a última reportagem da revista Caras, que retrata um fato irrelevante para a sociedade. É o que eu falei, discussão do PET, né? O que é mais importante? Você relatar dados a respeito de uma epidemia, de uma doença, ou relatar coisas da intimidade de uma pessoa que, muitas das vezes, não tem tanta importância assim. O que é mais relevante? O que é mais importante? É essa discussão, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu desejo para vocês exatamente aquilo que eu sempre falo, né? Que vocês persistam, tá ok? Que vocês continuem estudando. A gente já está no volume 3 do PET, já foi muita coisa que a gente já conseguiu fazer, e eu espero que vocês continuem, tá certo? Os dias futuros do ano de 2020 estão um pouco nebulosos, ou seja, a gente não tem certeza do que o futuro reserva para a gente a curto prazo, né? O que a gente pode fazer no momento em relação aos nossos estudos? Continuar trabalhando com o PET, tá certo? Eu desejo que vocês continuem persistindo e eu desejo que vocês tenham bons estudos, tá bom? Vamos continuar firme nessa batalha aí do estudo, tá bom? Um grande abraço para vocês e vocês fiquem com Deus.